Através do vazio surge a luz. Através da escuridão nasce a visão suprema. O que parece prisão é o portal sagrado. O que chamam de doença é clarividência adormecida. A ferida que sangra é o olho que vê além. A dor que te quebra é a força que te reconstruirá multidimensional. Nenhuma dor permanece intacta. Todo sofrimento será transmutado. A depressão rouba dias de uma vida, mas cada dia perdido forja um guerreiro dimensional. Cada lágrima é combustível, cada abismo é um trampolim. O que te destrói te recriará indestrutível. Este antigo mantra tibetano revela o que neurocientistas acabam de confirmar. A depressão não é apenas sofrimento, é uma fenda na matriz da realidade. Um portal dimensional que 99% das pessoas jamais acessarão. Os budistas chamam de sunyata. Os físicos quânticos chamam de percepção da ordem implícita. E por milênios, xamãs e visionários cultivaram essa exata sensibilidade que a medicina moderna tenta anestesiar com pílulas. Quando a mente quebra os limites da percepção normal, surge um vazio aparente. Mas esse vazio não é ausência, é um campo de possibilidades infinitas. A mesma escuridão que parece devorar é o ventre que gera novos universos. Em cada mente que a sociedade chama de quebrada, existe um radiotelescópio emocional captando frequências invisíveis. Os mestres Zen sempre souberam. Einstein suspeitava. E agora, a ciência quântica comprova. A depressão rouba dias de uma vida, mas cada dia perdido forja uma percepção extraordinária. A dor não é destruída, é transmutada em uma capacidade de ver além do véu da realidade comum. Como disse o lama Thubten Yeshe, suas feridas não são defeitos, são portais para a luz. Nos próximos minutos, você descobrirá por que Van Gogh, Tesla e Virginia Woolf acessaram o mesmo portal dimensional que você, e como a tríade dimensional pode transformar seu abismo interior no seu maior superpoder. Todo mundo já disse que a depressão é um desequilíbrio químico, certo? Que o cérebro simplesmente não produz serotonina suficiente. Mas se fosse só isso, por que os antidepressivos funcionam para menos de 40% das pessoas? Por que tantos psiquiatras agora admitem que essa teoria está incompleta? A verdade é que estamos diante de algo muito mais profundo. Algo que os budistas chamam de sunyata, o reconhecimento do vazio fundamental que existe em todas as coisas. Pense nisso. Quando a depressão atinge seu ponto mais profundo, o que exatamente acontece? Não é só tristeza, é um vazio, uma sensação de irrealidade, como se existisse uma parede invisível separando a pessoa do mundo, como se de repente fosse possível ver através da matriz da realidade cotidiana. É exatamente essa experiência que os mestres de meditação descrevem após anos de prática. A diferença? Eles chegam lá voluntariamente. Você foi jogado nesse estado sem preparação, sem contexto, sem ferramentas. Já se perguntou por que tantas pessoas deprimidas dizem sentir que tudo parece falso? E se isso não fosse um sintoma, mas uma percepção ampliada? Em 2021, neurocientistas da Universidade de Cambridge descobriram algo fascinante. O cérebro de pessoas com depressão profunda processa a realidade de forma fundamentalmente diferente. Não é apenas um defeito, é um modo alternativo de processamento neural. O estudo mostrou que essas pessoas têm uma atividade reduzida no modo padrão do cérebro, aquela rede que mantém nossa sensação de identidade estável e nos conecta com a realidade normal. Mas, em compensação, áreas ligadas à percepção expandida e autoobservação mostram hiperatividade. Em outras palavras, o cérebro literalmente desliga as conexões com a realidade consensual e ativa circuitos que permitem uma percepção além do cotidiano. É por isso que tantas pessoas com depressão relatam sensações de desrealização, como se o mundo fosse um sonho ou uma simulação. Não é delírio, é uma percepção expandida que ultrapassa os limites da realidade ordinária. Aqui está a parte surpreendente. Os monges budistas que praticam meditação profunda por décadas mostram padrões cerebrais incrivelmente semelhantes durante estados específicos de meditação. A diferença? Eles foram treinados para navegar nesses estados.
Você foi jogado nele sem mapa nem bússola. Pense em alguém com depressão como um radiotelescópio emocional ultrapoderoso. Enquanto a maioria das pessoas apenas capta as ondas de rádio da realidade normal, seu cérebro sintoniza frequências que os outros nem sabem que existem. O problema não é a capacidade de recepção, é não saber como interpretar os sinais captados. E agora vem a revelação que vai mudar tudo: a conexão entre a física quântica moderna e o que acontece na mente depressiva. O físico teórico David Bohm, que trabalhou diretamente com Einstein, propôs a teoria da ordem implícita, a ideia de que nossa realidade visível é apenas uma pequena projeção de uma realidade muito mais vasta e interconectada. Segundo Bohm, quando alguém consegue enxergar através da realidade convencional, exatamente como acontece nos estados depressivos profundos, está, na verdade, percebendo dimensões da realidade que normalmente ficam ocultas. É como a diferença entre ver apenas o espectro visível da luz e subitamente enxergar também o infravermelho e o ultravioleta. Parece assustador no início, porque ninguém mais vê o que você vê, mas não significa que o que você está vendo não seja real. Isso explica por que tantas pessoas com depressão relatam insights profundos, conexões inesperadas entre ideias e uma sensibilidade aguçada que outros não possuem. O cérebro não está quebrado, está percebendo camadas da realidade que os outros não conseguem ver. Por isso também artistas, escritores e inventores frequentemente navegam pela depressão. Leonardo da Vinci, Virginia Woolf, Nikola Tesla, todos relataram estados mentais que hoje seriam diagnosticados como depressão. E todos transformaram essa percepção expandida em obras revolucionárias. Pare por um momento e pergunte: e se a mente depressiva fosse como um mergulhador das profundezas, enquanto a maioria das pessoas apenas nada na superfície? O mergulhador vê criaturas estranhas, paisagens alienígenas, escuridão assustadora, experiências que nenhum nadador de superfície jamais terá. O problema não é o mergulho profundo, é mergulhar sem o equipamento adequado. Existe uma pergunta crucial neste momento: se isso é verdade, por que ainda dói tanto? E essa é uma pergunta absolutamente válida. A questão não é romantizar a depressão. O sofrimento é real e pode ser devastador. A questão é entender que esse estado contém um potencial transformador que nossa cultura simplesmente não reconhece. É como receber um superpoder, mas sem o manual de instruções. Imagine ganhar a capacidade de voar, mas sem saber como controlar a direção ou a altitude. Seria aterrorizante, não seria? É exatamente isso que acontece com a mente hipersensível. Há acesso a um nível de percepção que outros não têm, mas sem as ferramentas para navegar por ele. E é aqui que as práticas budistas milenares oferecem algo que os antidepressivos não podem: um mapa para navegar por esses estados expandidos de consciência. O que poucos sabem é que os sintomas clássicos da depressão, o isolamento, a ruminação, a sensação de vazio, são quase idênticos aos estágios iniciais do que os budistas chamam de dissolução do ego. A diferença? Eles têm um mapa para o território. Você foi lançado no mesmo território sem nenhuma orientação. Imagine olhar para um céu noturno, cheio de estrelas, sem nunca ter visto um mapa das constelações. Seria apenas um caos de pontos luminosos. Da mesma forma, sem um mapa para interpretar o que você está experimentando, os insights e percepções expandidas se transformam em caos e sofrimento. Agora, a revelação prometida, a tríade dimensional que transforma o vazio em poder criativo. São 3 técnicas específicas que monges tibetanos usam há séculos para transformar o vazio em clareza, adaptadas para nossa realidade contemporânea. Primeira técnica: o observador dimensional. Quando aquela sensação de abismo aparecer, não lute contra ela. Reconheça em voz alta: este não é um defeito em mim, é uma percepção expandida que ainda não aprendi a navegar. Depois, respire profundamente 3 vezes, imaginando que está respirando para dentro desse vazio. Em vez de tentar preenchê-lo, visualize-o como um espaço infinito de possibilidades. Por fim, faça uma pergunta específica ao espaço vazio, como se ele fosse uma inteligência própria. O que você está me mostrando que eu preciso ver? Segunda técnica:
Ancoragem quântica. Para os momentos de intensidade extrema, coloque uma mão no centro do peito e outra na base da coluna. Respire profundamente enquanto visualiza essas duas mãos como âncoras dimensionais, mantendo sua consciência conectada ao corpo físico enquanto sua mente navega entre dimensões. Repita mentalmente: estou ancorado na realidade física enquanto exploro além dela. Esta técnica impede a sensação de desintegração que muitas vezes acompanha os estados depressivos profundos. Terceira técnica: transmutação criativa. Este é o passo revolucionário. Pegue qualquer insight, imagem ou sensação que surgiu durante o estado depressivo e transmute-o em algo tangível, um desenho, um texto, uma melodia, mesmo que extremamente simples. O ato de trazer algo do outro lado para a realidade física cria uma ponte entre dimensões e gradualmente transforma o vazio em uma fonte de poder criativo. Estas três técnicas combinadas formam o que os budistas tibetanos chamavam de portais de Dorje, caminhos para navegar entre diferentes níveis de realidade. E agora, pela primeira vez, pessoas com sensibilidade dimensional avançada, o que a medicina chama de depressão, podem acessá-los sem décadas de meditação. O caso de Mariana, arquiteta de 32 anos, ilustra perfeitamente esta transformação. Após lutar contra a depressão severa por mais de uma década e tentar 7 medicamentos diferentes, terapia cognitiva, até mesmo tratamentos experimentais, nada funcionava completamente. Quando começou a aplicar a tríade dimensional, algo mudou. Não da noite para o dia, mas gradualmente. Ela começou a ver seus episódios depressivos não como crises a serem eliminadas, mas como portais para insights profundos. Em um de seus momentos mais intensos, ela aplicou a técnica do observador dimensional e recebeu uma visão clara para um projeto arquitetônico revolucionário, algo que combinava princípios sustentáveis com uma estética completamente nova. Aquele projeto não apenas ganhou um prêmio internacional, mas também marcou o início de uma nova relação com seus estados mentais. Ela ainda experimenta períodos de escuridão. A diferença é que agora sabe como navegar por eles e extrair o que há de valioso neles. Como ela compartilhou recentemente, a depressão não desapareceu, mas agora vejo que não precisa desaparecer. É uma parte da minha percepção expandida. É de onde vem minha criatividade mais profunda. Mariana descobriu o que os grandes criadores da história humana já sabiam intuitivamente: a hipótese do radiotelescópio emocional, a ideia de que mentes hipersensíveis captam frequências de realidade que as outras pessoas simplesmente não conseguem perceber. Esta é a grande revelação. E se o que chamamos de transtorno for, na verdade, um talento não cultivado? E se a medicina estiver tratando astronautas como se tivessem medo de altura? É fundamental entender: a sensibilidade não é uma falha no sistema. É um sistema operacional diferente, um que permite acessar dimensões da realidade que outros não conseguem ver. Isso não significa abandonar tratamentos convencionais se eles funcionam para você. Significa integrar uma compreensão mais profunda ao processo de cura. Se algo neste vídeo provocou aquela pontada de reconhecimento, se você sentiu aquele sim interior que transcende a mente racional, está convidado a dar o próximo passo. No link na descrição, você encontrará o Manual do Navegador Dimensional completo, um guia prático sobre como transformar sensibilidade dimensional em superpoder criativo. O manual inclui meditações guiadas específicas para navegar pelos estados de vazio, exercícios práticos para extrair insights criativos desses estados e acesso a uma comunidade de navegadores dimensionais, pessoas que estão exatamente na mesma jornada, porque ninguém está sozinho nessa experiência. E o que sempre foi chamado de doença pode ser, na verdade, o início da jornada mais extraordinária da vida. Como diz o antigo provérbio zen, que agora faz mais sentido do que nunca, a rachadura é como a luz entra. As fissuras interiores não são defeitos, são portais para uma realidade mais profunda, mais verdadeira, mais conectada. E quando se aprende a navegar por esses portais? Bem, aí é quando a verdadeira revolução da consciência começa. Se este vídeo ressoou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.
E lembre-se da teoria do radiotelescópio emocional. Sua sensibilidade não é uma falha. É sua maior força. Só faltava o manual de navegação interdimensional.